Olá, meus amores. Desculpem não ter postado o vídeo ontem, tá? Nós tivemos uns probleminhas técnicos, mas sem mais demora, vamos lá aos capítulos de hoje. Livro Desencantada, entregando-se aos segredos do amor. Capítulo 11. Eu não fazia ideia de que um casamento às pressas exigisse tanto e me perguntava muitas vezes para onde o tempo teria ido. Papai finalmente resolveu abrir os bolsos e, de repente, me vi perdida entre visitas à modista para a confecção do meu vestido, escolhendo a decoração da igreja, o enxoval, elaborando o cardápio do almoço que seria oferecido aos convidados, os detalhes das mesas e etc. Assim, uma semana se passou sem que eu me desse conta. Nesse período, o Dr. Almeida e eu mal conseguimos trocar meia dúzia de palavras, mas algo me dizia que ele desejava falar comigo. Ele parecia um pouco angustiado, meio incerto, sempre que ficávamos a sós. E, com medo de que ele fosse me repreender pelas circunstâncias do meu noivado, não foi de todo mal que eu estivesse continuamente ocupada, ou na companhia das minhas amigas, ou na de Leon. Ele andava se portando como um perfeito cavalheiro, aparecendo toda tarde com um ramalhete de frésias nas mãos e um sorriso largo no rosto. Suas visitas nunca se estendiam por mais de 1 hora, como demandava a etiqueta, e papai jamais permitia que ficássemos a sós, de modo que coube à pobre Suelen fazer as vezes de dama de companhia. Minha prima, mortificada, sempre tinha uma revista nas mãos, fazendo o possível para passar desapercebida, ainda que ela não fosse bem-sucedida. Eu estava descobrindo a cada dia que a fachada desleixada do meu noivo escondia uma mente brilhante e complexa, capaz de discutir os mais variados tópicos: artes, livros, música, política, um assunto que jamais ouvi homem algum debater com uma dama. O mais impressionante é que ele me ouvia com um interesse que beirava o fascínio. A cada encontro eu me via mais encantada, mais curiosa, mais ansiosa por sua companhia. E não era diferente naquela tarde, quando finalmente conheceríamos o famoso La Galatea. Com sorte, eu conseguiria um pouco mais daquela interação que passara a ser tão preciosa para mim. Não acredito que vamos ter que ir em uma caleche de aluguel, bufou Suelen, enquanto descíamos a escada, ajeitando as luvas de renda. Seu pai podia ter nos esperado. Com o Dr. Almeida, acredito que ficaria meio apertado. Tina! Espera! Girei para atender ao chamado de Félix, que estava com sua babá no patamar. Ele se apressou a descer os degraus aos pulinhos, as mãos em conchas segurando seu mais novo tesouro. O que temos aqui? Eu me ajoelhei no degrau, analisando a pedra rosada translúcida, do tamanho de um botão, enroscada a um cordão preto. Nossa, é lindo, Félix! Eu encontrei a pedinha na paia. Aí a Damiris me ajudou a fazer o colar para você. Verdade? Esse colar lindo é todo meu? Ele fez que sim. Eu o abracei apertado, dando um beijo estalado em sua bochecha quentinha. Imediatamente tratei de puxar os cabelos para o lado, amarrando o cordão no pescoço. A pedra fria se balançou em meu colo. E então, fiquei bonita? Que nem uma princesa. Ele pulou, mas parou instantes depois, o rosto levemente abaixado, os olhos imensos nos meus. Eu não posso mesmo passear de baico? Sua mãe achou melhor assim. Afastei alguns fios do cabelo negro que se enrolavam na gola da sua camisa. Mas não faça essa carinha. Vou falar com o capitão Navas. Talvez ele permita que você faça uma visita ao Lago Galatea um dia desses. Espalmando as mãos em minhas bochechas, ele as espremeu e sapecou um beijo molhado em meu nariz. Promete que vai voltar logo? Prometo.
Oh, ouça, a Caleche chegou! Exclamou Suelen, disparando a escada abaixo. Até mais tarde, Félix. Beijei sua testa e esperei que ele subisse as escadas e desse a mão para Damires, antes de ir para a rua. Saí tão apressada que quase trombei em alguém parado diante da entrada. Oh, perdoe-me, senhor, falei ao jovem mensageiro. Não há motivos, senhorita. Bom dia, cumprimentou, tocando o chapéu para logo em seguida retirar alguns envelopes da sacola. Eu é que peço desculpa, tive problemas com uma entrega, por isso me atrasei. Vamos logo, Valentina, gritou Suelen, já dentro do veículo, ou o navio vai zarpar sem nós. Apanhando o montinho de cartas, agradeci ao garoto e corri para a carruagem de aluguel, guardando a correspondência no bolso ao mesmo tempo em que fechava a porta. Aproveitei que estávamos sozinhas e tentei falar com Suelen sobre Dmitri, mas, como das outras vezes, ela se esquivou e começou a tagarelar sobre o passeio, o que esperava do passeio. Sua empolgação lembrava um pouco a de Félix. Um quarto de hora depois, a Caleche parou diante da rampa do La Galatea. Eu saltei, admirando os diversos estabelecimentos que cercavam o porto, e não me pareceu tão mal assim. Entreguei 2 moedas ao condutor e ajeitei o laço do chapéu, inspirando fundo o delicioso aroma marinho, contemplando o navio. Era muito maior do que eu havia antecipado, com 2 mastros altos e uma porção de velas hasteadas. Apesar de imponente, parecia ágil graças ao desenho do casco à proa prolongada. Não pude deixar de pensar que se parecia um pouco com seu comandante, atrevido, mas com algumas sutilezas ocultas. Senhorita Suelen, senhorita Valentina, chamou Dmitri, descendo da carruagem que estacionava atrás da nossa e se adiantando para nos cumprimentar. Que tarde perfeita para um passeio de barco. Observei o rosto dele se iluminar enquanto sorria para minha prima. Talvez meus temores fossem infundados, afinal. Edmite visse em Suelen mais que uma herdeira rica. Isso me trouxe um pouco de alento. A maresia muito revigorante. Suelen inspirou fundo. Não tanto quanto a sua companhia, senhorita Suelen. Ofereceu o braço a ela, que o aceitou de bom grado. Espero que seu noivo não se importe que eu tenha me convidado, senhorita Valentina. Mas, quando sua prima mencionou o passeio, não consegui pensar em outra coisa. Adoro velejar. Tenho certeza de que ele ficará contente em vê-lo, senhor Romanov. Com um meneio de cabeça, ele começou a conduzir Suelen pela rampa de acesso, parecendo ansioso por um instante de privacidade com ela. Por isso, diminuiu o ritmo, permitindo que fosse na frente, e parei de andar por completo ao divisar o homem debruçado na lateral do navio. O chapéu preto que conferia o comando da embarcação entre as mãos. Seu olhar encontrou o meu e tudo se resumiu a prata e explosões de estrelas e palpitações. Fiz um rápido aceno. Leão retribuiu com um sorriso inteiro. Lábios estirados, dentes brancos alinhados, ruguinhas ao redor dos olhos. Endireitando a coluna, ele agitou o chapéu na cabeça e se encaminhou para a entrada da embarcação. Retomei o passo, observando-o caminhar pelo convés e percebendo quão bem ele se encaixava naquele ambiente. Também reparei que o paletó azul marinho lhe assentava nos ombros à perfeição, destacando a brancura da camisa e o dourado de sua pele. A calça reta fazia suas pernas parecerem mais longas e o colete lhe dava um ar mais requintado, o oposto do nó da gravata, que aparentava ter sido feito às pressas. Eu sorri. Uma sofisticação desleixada que nele caía muito, muito bem. Definitivamente, Leão combinava com o navio. Cumprimentando Suelen e Dmitri, ao passar, desceu a rampa e me encontrou na metade do caminho.
Se tivesse me informado que viria em uma caleche, foi dizendo, eu teria ido buscá-la. Ah, que bom que eu não disse nada, ou jamais teria chegado, já que me contou que seu senso de direção em terra é sofrível. Os cantos de seus lábios tremeram enquanto me oferecia o braço. Como tem passado, querida noiva petulante? Estava bem até encontrá-lo, caro espanhol irritante. O sorriso cresceu, o dele e o meu. Havia algo de muito divertido em provocá-lo e em receber suas provocações. Leon dobrou um dos braços atrás das costas, acompanhando meu ritmo até chegarmos ao barco. Então ofereceu a mão para me ajudar a subir a bordo. Eu a aceitei, mas me arrependi quase que instantaneamente. Leon não usava luvas e o calor de sua palma perspassou o crochê que envolvia meus dedos, provocando arrepios por todo o meu corpo. Como de costume, eu precisava encontrar uma maneira de fazer aquilo parar. Talvez soltar sua mão resolvesse, ponderei ao chegarmos ao deck. Muito bem, eu vou puxá-la em 3 segundos. Talvez 7? Isso é novo. Leon examinou o colar em meu pescoço, ainda segurando minha mão. Acabei de ganhar do cavalheiro mais gentil e adorável do mundo. Imediatamente ele fechou a cara, libertando meus dedos. Aquela veia pulsando em sua testa era... Ele estava com ciúme? Félix fez para mim com a ajuda da senhorita Damires. Ah, a expressão severa desapareceu e eu assisti a um lindo rosado decorar suas bochechas, ao mesmo tempo em que ele esfregava a nuca. Meu Deus, sim, parecia mesmo que Leão estava enciumado. Eu tentei, realmente tentei, ter algum controle sobre minha boca, mas não fui enérgico bastante, e ela se curvou contra minha vontade. Como ele está? Leon perguntou. Um pouco frustrado por não participar do passeio, Miranda temeu que ele pudesse enjoar. Pensei, se não for incomodar muito, em trazê-lo para conhecer o navio quando estiver ancorado. Apenas uma visita rápida. Não tão rápida. Prometi a ele que o ensinaria a ser um bom marinheiro. Prometeu? Perguntei espantada. Sim, ontem à tarde, enquanto a esperava. Ele enfiou as mãos nos bolsos da calça, observando rapidamente a movimentação dos marinheiros atrás de nós. Bem, você e sua prima eram as únicas que faltavam. Eu o Romanov, mas acho que ele não conta, já que eu não o convidei. Fez uma careta. O mesmo vale para o senhor Amoreira. Depois é eu que sou o mal educado, resmungou, e tive que morder a bochecha para não rir. Inclinando-se para alcançar uma corda, Leon fez a portinhola se fechar com um puxão antes de indicar com o braço o grupo entusiasmado na parte da frente do navio. Nájila me viu e acenou. Sua expressão era estranha, quase tensa. O que será que tinha acontecido? Então, comecei, enquanto Leon e eu seguíamos naquela direção sem muita pressa. Você sabe mesmo fazer esse barco navegar, sem afundar? Eu faço alguma ideia, respondeu rindo. Mas não se preocupe, Sirena. Não nos afastaremos tanto da costa. Se minhas habilidades me abandonarem, poderá nadar até o continente. Ele estava brincando, certo? Era bom estar, porque eu não sei nadar. Capitão, chamou um sujeito corpulento e grande, com o pescoço da grossura da minha coxa. Preciso falar com você. Tem um minuto? O assunto não pode esperar até zarparmos, Gaspar. Perguntou Leon, um pouco frustrado. O marinheiro me analisou com atenção e não gostou do que viu. Se aquela carranca servisse como indício, mas logo se afastou, sibilando alguma coisa a respeito de circo e bobo da corte. Se Leão ouviu, preferiu ignorá-lo e assobiou para outro marinheiro, um garoto da minha idade de cabelos espetados.
fazendo um sinal. O sujeito correu até uma imensa rodana e começou a girar a alavanca. No mesmo instante, o navio chacoalhou com violência, a ponto de eu ter que me segurar a coisa mais próxima, Leon, para não cair de cara no chão. O que é isso? Enrosquei os dedos na frente de seu paletó, empalidecendo. Estamos afundando? O navio está afundando! Ei, calma! Suas mãos se enrolaram em meus cotovelos. Estamos apenas levantando âncora. Ah! O problema foi que, quando o marinheiro parou de girar a manivela, o Galatea continuou a sacolejar. Meu estômago não gostou do movimento, nem um pouco. Por Deus, se aquele sacudir todo não parasse... Está tudo bem? Leon perguntou, um pouco inquieto. Aham. Mordi o lábio e me concentrei muito nos botões de seu paletó. Oh, por favor, faça isso parar. Você está ficando verde. Abaixando o rosto, preocupado, buscou meus olhos. Está enjoada, não é? Fiz que não. E foi uma péssima ideia. Muito ruim mesmo. Porque meu corpo, bastante confuso com todo aquele balanço, não soube direito o que fazer. E em um ato de rebeldia desesperada, Valentina está... Mas Leão não continuou. Não foi preciso, já que meu café da manhã aterrissou em suas botas. Eu queria morrer. Morrer provavelmente não me deixaria tão enjoada. Era como se eu estivesse em uma rolha gigante, flutuando no oceano, completamente à deriva. Meu estômago acompanhava cada oscilação, cada sacudidela. Leon colocou um pano úmido sobre minha testa e puxou uma das cadeiras da mesinha no canto. A cabine para onde ele me levara era espaçosa, decorada com simplicidade e bom gosto. Desde o papel de parede claro ao carpete verde, o dossel da cama, a colcha de veludo esmeralda. Era bem iluminada a cabine, com uma janela que mostrava o céu. Não foi boa ideia olhar para fora e constatar o sobe e desce do horizonte. O suor começou a brotar em minha testa, entre meus seios e minhas mãos, me deixando fria. Pressionei o pano úmido contra a bochecha, voltando a me concentrar no homem que limpava as botas, ironicamente lustrosas naquela tarde. Eu realmente queria morrer. Você está zangado comigo? Perguntei, engolindo a saliva grossa. Um pouco de água seria bom, mas eu desconfiava de que ela sairia com a mesma rapidez com que entraria. Não. Leon jogou o pano dentro de um balde vazio e o empurrou com o pé para mais perto de mim. Então pescou alguma coisa no bolso do paletó. Mastigue um pouco. Estudei o pedaço de raiz cinzenta que ele ofertava e quase fiz bom uso daquele balde. Melhor não. É gengibre, esclareceu. Vai ajudar. Acredite em mim. Desconfiada e com 63% de certeza de que aquilo não era boa ideia, eu a agarrei. Já tinha sujado suas botas e seu navio. Não queria irritá-lo além do necessário. E, apesar do que eu tinha dito, ele parecia chateado. Sinto muito pelas suas botas. Eu me encolhi no colchão. Não foi intencional, mas não deu tempo de correr. Talvez você queira romper o noivado agora. Ninguém ocuparia, sabe? Ele me mostrou um daqueles sorrisos que me reviravam as entranhas. Oh, por favor, não faça isso agora, supliquei em silêncio. Um pouco de vômito em um navio é tão comum quanto cordas, disse, e eu pisquei, perplexa. Em primeiro lugar, ninguém jamais tinha falado sobre vômito comigo. Leon era direto demais e nunca lançaria mão de algo mais sutil, como indisposição estomacal ou mesmo náusea. Além do mais, tive a impressão de que ele não estava dizendo aquilo apenas para que eu me sentisse melhor. Eu realmente lamento, Leon. As íris cinzentas chisparam
com uma emoção nova ao ouvir o próprio nome. Minhas bochechas também se acenderam. Era a primeira vez que eu me referia a ele com tanta intimidade. A verdade era que perto de Leon eu me sentia diferente, mais forte, mais ciente do meu corpo, dos meus pensamentos, do que eu desejava. Havia nele, e somente nele, alguma coisa que mexia demais comigo. Não fazia ideia de como ele se sentia. Ele era muito bom em ocultar seus sentimentos. Mas a atmosfera dentro daquela cabine pareceu ficar mais densa, mais abafada, acentuando o silêncio. Leon decidiu quebrá-lo. Preciso subir e assumir o leme, Valentina. Assim que o navio ganhar velocidade, seu estômago vai dar uma trégua. Ele se levantou da cadeira. Tente não fixar o olho em nada por muito tempo. Voltarei assim que puder. Obrigada. Ele assentiu, mas hesitou por um instante. Soltei um suspiro. Prometo que não vou sujar a cabine. Vou ficar amiga deste belo balde. Não é isso que me incomoda, Sirena. Sua expressão era difícil de decifrar, como sempre. O que é, então? Sua única resposta foi abanar a cabeça, como se com isso recobrasse a linha de raciocínio. Fez um cumprimentar e deixou a cabeça abafadiça. A cabine abafadiça. Tentei seguir seu conselho, deixar a visão vagar sem destino, mas o enjoo pareceu piorar. Ignorando as recomendações de Leon, me sentei na cama, inspirando fundo ao me recoçar a cabeceira. Eu tinha que pensar em outra coisa, tinha que empregar atenção em algo que não fosse o meio irregular do navio. Retirando as luvas, esfreguei as mãos suadas nas saias do vestido, e o farfalhar do papel me fez lembrar da correspondência. Puxei o maço do bolso, verificando os destinatários sem grande expectativa. No entanto, parei logo no segundo envelope. Era de Elisa, e o terceiro era de tia Doroteia. Esquecendo os outros envelopes sobre o lençol branco, abri a carta da minha tia, ávida por notícias. Querida sobrinha, estou ficando preocupada. Você não responde às minhas cartas nem às das suas amigas. Temo que algo possa ter lhe acontecido. Diógenes Matias continua preso e alega ter matado sua mãe sozinho. A guarda acredita nele, mas eu não. Algo me diz que aquela argentina odiosa está metida nisso. Interrompi a leitura, balançando a cabeça. Eu devia estar terrivelmente mal, pois aquelas palavras não fizeram o menor sentido. Ergui o papel e retomei a leitura do início. Apenas para ler e reler as mesmas palavras incoerentes. Precisei de 2 tentativas para abranger seu significado. Tia Doroteia perdeu o juízo? Murmurei na metade da leitura, em que ela dizia que o senhor Matias ficara preso até o julgamento e que, se ela não recebesse alguma notícia minha, nas próximas semanas viria até a cidade à minha procura. Pobrezinha, pensei, baixando o papel. A morte de mamãe a afetara mais do que eu havia me dado conta. Assim que terminasse de ler a carta de Elisa, escreveria para ela, e talvez para o primo George, alertando-o sobre a saúde mental da mãe. Rompi o lacre do segundo envelope, sorrindo para a caligrafia que eu conhecia desde os 6 anos de idade. Querida Valentina, seu silêncio me deixa angustiada. Talvez não queira falar comigo. Talvez esteja ocupada demais se adaptando à nova vida. Mas estou de fato muito preocupada, minha amiga. Temo que as terríveis notícias tenham chegado aos seus ouvidos antes que eu pudesse descobrir uma maneira de ir até você. Ninguém sabe ao certo seu endereço, já que nenhuma carta sua ou do seu pai chegou à vila. Mas o doutor Almeida pretende procurá-los.
Entreguei a ele uma carta na qual conto tudo com detalhes e espero que ela chegue às suas mãos a tempo. Não consigo suportar a ideia de que possa estar sozinha quando souber de tudo. Estou de partida para a França, mas Sofia se encarregará de encaminhar qualquer notícia sua para mim. Por favor, me escreva assim que possível. A carta escorregou de minhas mãos, caindo sobre o lençol conforme meu coração saltava mais rápido que um coelho. Terríveis notícias? Meu Deus, o que tinha acontecido com minha amiga? A porta da cabine se abriu. Minha cara, seu noivo me pediu. O Dr. Almeida parou sob a moldura da porta depois de uma breve avaliação. Meu bom Deus, minha querida, o que houve com você? Dr. Almeida? O senhor por acaso me trouxe uma carta de Elisa? Perguntei nervosa. Uma sombra obscura espiralou pelo rosto do médico. Imediatamente eu soube que não iria gostar do que quer que minha amiga tivesse escrito. Entretanto, ele fechou a porta sem fazer barulho. Deixou a maleta sobre a cadeira que Leão ocupara instantes antes e veio se sentar na beirada do colchão. Buscou no colete um pequeno envelope, apertando o papel com tanta força que as juntas dos dedos esbranquiçaram. Um minuto inteiro se passou antes que ele abrisse a boca de novo. Eu gostaria de não ser o portador desta carta. Com um suspiro dolorido, ele a estendeu para mim. Precisei de 4 tentativas para conseguir romper o lacre e desdobrar as folhas. Elisa começava a missiva com: eu gostaria tanto de poder estar ao seu lado neste momento. Meu coração está partido, Valentina. E prosseguia narrando o que acontecera depois de minha partida. A cada palavra, meu coração se despedaçava, retumbando cada vez mais forte, mais rápido, até que pensei que não poderia mais aguentar. No entanto, as notícias terríveis não tinham relação com ela. Diziam respeito a mim. Ergui os olhos encobertos por uma cortina espessa de desespero e lágrimas. Um nó se fechando em minha garganta, dificultando a passagem do ar. Isso tudo é verdade? Perguntei em uma voz baixa que não sei como o médico ouviu. Eu sinto muitíssimo, Valentina. Ele pousou a mão fria sobre a minha, também gelada. Mas é a infeliz verdade. Eu quis gritar que aquilo era um absurdo, que ele tinha perdido o juízo. Como minha tia e Elisa, em vez de gritos, foram soluços que reverberaram pela cabine, as palavras espiralando em minha mente. Elisa tinha corrido grande perigo. Minha amiga descobrira um crime por acaso e quase pagara com a própria vida por isso. Um incêndio premeditado, não um acidente, como eu supunha. O senhor Diógenes Matias, o jovem gentil que um dia trabalhara na confeitaria e depois ganhara uma fortuna e mudara de vida. O mesmo homem que um dia flertara com mamãe. O mesmo cavalheiro que a acudira naquela tarde na confeitaria, onde ela começou a passar mal. Fora preciso preso sob a acusação de envenenamento. Ele chegara a tal extremo para que sua amante Miranda, minha madrasta, pudesse se casar com um sujeito rico e desfrutar a vida como uma senhora respeitável de novo. O senhor Matias era um assassino, o assassino da minha mãe. Capítulo 12. Eu encarava o homem magro sentado na beira do colchão, esperando que ele dissesse que tudo aquilo era uma brincadeira de mau gosto. Tinha que ser, mas as cartas de Elisa e tia Doroteia caídas em meu colo gritavam que isso não ia acontecer, porque mamãe não morrera em decorrência do tifo. Nunca existira tifo, ela nunca estivera doente, tinha sido envenenada. Meus soluços altos demais espiralavam pela cabine, ecoando em meu coração, em minha alma.
Eu queria me encolher naquela cama e chorar até me dissolver em lágrimas. Perder mamãe fora insuportável, mas perdê-la daquela maneira, porque alguém decidira que seria assim? Não, isso eu não conseguia aceitar. Foi por isso que vim, minha querida. O doutor Almeida apertou minha mão fria. Todos estávamos preocupados com você, mas sou o único que tinha intimidade suficiente para lhe fazer uma visita sem convite. Vim para contar ao seu pai sobre a prisão do Sr. Matias. Ele usou contra Adelaide uma daquelas flores exóticas que encontrou no jardim da sua antiga casa. E ficava ainda pior. Eles afirmara que quase se tornara mais uma vítima de Matias, porque acidentalmente descobrira que Félix era filho daquele monstro. Ela ocultara esse fato da guarda, com medo do que poderia acontecer à nossa família, já devastada. Desconfiava de que Matias houvesse feito o mesmo para que o menino não perdesse a herança. Puxei o balde para mais perto, liberando o pouco que tinha no estômago. Imaginei que a dor me tiraria a consciência. Meu coração estava sendo dilacerado naquele instante. Mas não, eu permaneci lúcida, ainda que mal conseguisse respirar. O doutor Almeida fez o que pôde, tentando me acalmar de todas as maneiras possíveis. Mas em algum momento a dor tomou outra direção. De início não reconheci a nova emoção. Perdida em meio à agonia e ao desespero, não compreendi o que significava aquele pulsar violento em meus músculos, o tremor dentro dos ossos, o maxilar trincado. Meus dedos se cerraram tão apertados que os nós latejavam. Minha visão se tingiu de vermelho. O que eu sentia era tão intenso e violento que eu pensei que poderia explodir. Não falei com seu pai ainda. A voz trêmula do médico me chegou aos ouvidos. Pensei que seria melhor abordar o assunto tão doloroso após o seu casamento, minha querida. Não queria estragar esse momento tão feliz. Miranda teve alguma coisa? Matias afirmou que não. Atalhou. Garantiu que encontrou o Leandro por acaso, como um amigo da infância dele morreu após comer uma daquelas flores. Ele conheceu o poder dela e a usou para matar Adelaide. Afirmou que Miranda só soube de tudo após o nascimento de Félix, e então passou a extorquí-la. Miranda foi mais uma vítima daquele canalha. Eu convivia com Miranda por tempo suficiente para afirmar que nada naquela mulher dissimulada era inocente. O doutor Almeida deve ter lido nas entrelinhas, ou na minha expressão, pois adicionou. Sei que está revoltada, e me senti do mesmo jeito. Eu também amava sua mãe, apertou meus dedos. Ela foi uma de minhas amigas mais queridas, mas não pode ser injusta. Miranda não teve envolvimento na morte de Adelaide. Ouvir aquelas palavras fez tudo dentro de mim arrebentar. Era como se eu tivesse voltado no tempo. Ali estava aquele mesmo homem me contando da morte de mamãe. Mas eu não ficaria impassível, não afundaria na agonia, permitindo que ela me levasse. Não dessa vez. Naquele estado de descontrole foi difícil esconder meus sentimentos, e creio que o Dr. Almeida tenha percebido minhas intenções antes mesmo que eu pudesse defini-las, pois soltou um pesado suspiro. Ficou de pé e atravessou a cabine para apanhar sua maleta. Tenho algo que ajudará a apaziguar esse seu coração dolorido, disse ao retornar para a cama. Antes que eu pudesse convencê-lo do contrário, uma colher generosa de láudano entrou em minha boca. Soltei um suspiro e me recostei à cabeceira da cama. Ficarei aqui com você até que recupere o controle. Oh! Isso era um problema. Como eu poderia me livrar do... Como se alguém lá em cima tivesse se apiedado de mim, papai bateu na porta. Valentina? Acabei de deixar Miranda em nossa cabine e vim ver se está tudo bem com você, querida. Seu noivo me disse que passou mal. Posso entrar?
Meus olhos se arregalaram e encontraram os do médico, também alarmados. Ele soltou o ar com força, fechando sua inseparável maleta, e se levantou. Odeio ter que mentir, murmurou, mas creio que este seja o momento para contar ao meu amigo que sua atual esposa foi infiel e que a primeira foi assassinada pelo amante da atual. Vou mantê-lo longe desta cabine. Se quiser conversar mais tarde, estarei pronto para responder a qualquer pergunta. Assenti freneticamente. No instante seguinte, ele estava do lado de fora da cabine. Foi um mal-estar passageiro, Walter. A voz do médico passou por baixo da porta fechada. Já cuidei dela. Vamos deixá-la repousar um pouco. De ouvidos em pé, esperei que os dois estivessem longe o suficiente. Então apoiei as mãos na beirada da cama, me curvando e cuspi no balde o líquido negro viscoso. Precisei pegar um copo de água e bochechar para eliminar o amargor. Mais um pouco e eu acabaria sucumbindo ao remédio. Minha língua já estava um pouco dormente. Andei pela cabine às cegas, a fúria se avolumando, me sentindo como um bicho enjaulado. Relancei as cartas sobre a cama e pensei que fosse passar mal outra vez. Não fora tifo. Não fora o tifo que tirara minha mãe de mim. Fora o amante de Miranda. Sem saber direito como aconteceu, eu me vi avançando pelo corredor. O doutor Almeida estava errado. Miranda era a culpada. Fora ela quem atraíra aquele sujeito para a nossa família. Meus passos ecoavam pelas tábuas, nas paredes de madeira branca, marcando meu pulso acelerado. Eu não sabia qual cabine havia sido designada a eles, mas estava disposta a bater em cada porta até encontrá-la. Não passei da terceira. Quando o painel de madeira recuou e o rosto de Miranda surgiu na fenda. Tudo o que fervilhava sob minha chama da dor explodiu. Empurrei a porta e entrei. Valentina, começou Miranda de cara amarrada. Isso não são modos de... Sua rameira dissimulada. Minha palma encontrou sua bochecha macia. O tapa a pegou desprevenida. E minha madrasta tropeçou nos próprios pés, caindo no chão. Rodeada pelas saias rubras, pareceu mais pálida que um fantasma. Você matou a minha mãe. Não sei o que ela viu em meu rosto, mas o que quer que fosse a fez desistir de fingir espanto. Em vez disso, sacudiu a cabeça freneticamente, os cachos negros balançando de um lado para o outro. Não fui eu não fiz nada, eu não sabia, eu juro que não sabia o que ele pretendia, não conhecia quem ele era realmente. Ele me enganou. Você trouxe aquele homem para perto da minha mãe. Você é a responsável. Eu não tive envolvimento algum na morte de sua mamá. Ela começou a rastejar de costas como a cobra peçonhenta que era. Só soube o que Matias tinha aprontado depois de me casar com Walter. Eu nunca teria feito nada contra sua mãe, Valentina, nunca. Eu a fitei com desprezo. Verdade? Foi isso que disse a si mesma quando se tornou amante do meu pai e começou a sugar todo o nosso dinheiro, deixando minha mãe viver das malditas batatas? Ela empinou o queixo, buscando apoio na cama para ficar de pé. Eu não obriguei Walter a nada, disse, naquele tom altivo. Desejei ser alguém diferente, capaz de esganar aquela víbora com minhas próprias mãos, mas não era. Eu a aconselho a pensar em uma desculpa mais convincente. Falei, entre dentes, sobretudo no que se referia à origem de Félix. A notícia vai destruir meu pai. Foi por isso que quis se mudar com tanta pressa, não foi? Estava tentando afastá-lo da vila antes que descobrisse tudo o que você aprontou. E foi por isso que papai e eu não recebemos cartas. Subitamente compreendi. Porque você as interceptava. Sua pele naturalmente morena adquiriu a mesma palidez dos lençóis às suas costas.
Eu só estava tentando proteger Félix. Foi necessário. Ela choramingou. Eu temia que houvesse um mal-entendido como o que está acontecendo agora, Valentina. Matias tramou tudo sozinho. Eu engravidei e menti para Diógenes, dizendo que Walter era o pai. Mas Diógenes fez as contas depois que o Nino nasceu. E foi impossível enganá-lo. Ele passou a me chantagear. Foi por isso que nos mudamos. Ele ameaçava me matar se eu não lhe desse uma montanha de dinheiro todo mês. Eu já tinha ouvido o suficiente. Era melhor sair de perto daquela mulher antes que eu perdesse o juízo de vez. Comecei a dar meia volta. Ela agarrou minha mão, as unhas longas cravadas em minha pele. Não, não pode contar nada disso a Walter, Valentina. Se ele descobrir sobre Félix, estou perdida. Por favor, eu imploro, como mãe, eu imploro, não conte a ele, não pode fazer isso. Eu posso, Miranda. Como um safanão me livrei de suas garras. Você e seu amante vão pagar pela morte da minha mãe. Isso eu garanto. Se fizer isso, estará condenando Félix também. Ouvir aquilo me fez vacilar. Félix era tão inocente quanto mamãe naquela história. Ele não podia ser punido pelos erros dos pais, mas inevitavelmente seria. Assim que a história viesse à tona, ele deixaria de ser um Albuquerque para se tornar o filho bastardo de um assassino. Engoli em seco. Por Deus, Valentina, gemeu Miranda. Se não por mim, ao menos pense em seu irmão. Esse é o problema, Miranda. Félix não é meu irmão. Como doeu dizer aquilo em voz alta. Como doeu pensar daquela maneira. Enredei os dedos no colar em volta do pescoço. Você me tirou até isso, sussurrei. E ainda assim minha voz tremeu. Ele é apenas uma criança. Uniu as mãos em súplica. Por favor, não conte ao seu pai, eu imploro. Por Félix, pelo Nino. Nada no mundo me faria desviar de meu caminho. Mamãe fora assassinada. Os responsáveis tinham que pagar por isso. Coisa alguma faria minha raiva ceder, exceto Félix. Eu sabia como era difícil não ter a mãe por perto, mas quando minha mãe me deixou, eu já era adulta. Félix ainda era praticamente um bebê. Meu coração estilhaçado pulsou dolorosamente contra as costelas. A lealdade à minha mãe e o amor pelo menino duelando. Se eu levasse o caso a papai, que destino ele daria a Félix? Papai lhe viraria as costas? Se eu fosse até a guarda e contasse sobre a origem do menino e o envolvimento de Miranda com Matias, meu irmão seria levado para adoção? Alguém da família Matias o reclamaria? Ele ficaria sozinho no mundo antes mesmo de completar 3 anos? Por Deus, não. Muito bem, eu não vou falar com meu pai. Garanti engolindo o bolo em minha garganta. Miranda soltou um longo suspiro e eu me apressei. Mas não faço isso por você. É pelo menino inocente que você e seu amante jogaram no meio dessa sujeira. Você faz mau juízo de mim. Está sendo injusta. Ela sussurrou e quase pareceu inocente. Cheguei mais perto, deixando o rosto na altura do dela. Se existisse alguma justiça nesse mundo, Miranda, minha mãe ainda estaria viva. Se existisse alguma justiça, Félix não teria um destino tão cruel quanto ter nascido de você. Se existisse mesmo justiça, minha mãe não teria sofrido o diabo. É apenas para que mais uma injustiça não seja feita que eu não vou falar uma única palavra a respeito de Félix para o meu pai. Mas você vai contar todo o restante a ele. O quê? Ela mudou de cor, levando as mãos ao pescoço. Não, eu não posso. Walter vai me abandonar. Se não fizer coisa pior, ele acabará sabendo de uma maneira ou de outra. Tia Doroteia ameaçou vir nos procurar. Estou lhe dando a chance de se explicar antes de mostrar ao meu pai a carta dela. Comecei a me afastar.
Seu pai vai me mandar embora, gritou às minhas costas. É o que você sempre quis, não é? Eu me detive sob o batente, contemplando-a por sobre o ombro. Nada disso chega perto do que um dia eu quis, Miranda. Você, acredite, você tem esta noite para contar tudo ao meu pai, ou eu juro, nada vai me impedir de procurá-lo amanhã, nem mesmo Félix. Seus punhos se apertaram ao lado dos quadris, as feições retorcidas pelo ódio, os olhos fulgurando em vermelho. Ali estava sua verdadeira face, e não era nem um pouco bela. Você não é a menina sonsa que aparenta ser, rugiu furiosa. Suspeito que eu deva lhe agradecer por isso. Conviver com você me ensinou alguma coisa, no fim das coisas. Consegui conter o tremor até voltar à minha cabine e fechar a porta. Apoiei-me ali, encostando a testa na madeira fria, e apertei os olhos com força. Era a primeira vez que eu realmente confrontava Miranda. Pensei que aquilo faria eu me sentir melhor de alguma forma, mas a única coisa que esmagava meu peito até eu não conseguir respirar era agonia. Mamãe estava morta e nada, nem mesmo a justiça se cumprindo, a traria de volta. Uma camada considerável de culpa se juntou ao sofrimento. Eu me lembrava daquele dia fatídico como se tivesse acontecido 5 minutos antes. A amargura pela traição pública e a ausência de uma alimentação minimamente nutritiva tinham deixado mamãe muito abatida, louca para que ela se alegrasse, mesmo que por poucas horas. Eu juntara todas as minhas economias e sugerira um passeio à confeitaria, um de seus lugares favoritos. O Sr. Matias, ainda um garçom na época, nos servira. Eu só queria que minha mãe voltasse a sorrir e, em vez disso, eu a levara para os braços da morte. O rangido no estrado da cama me fez virar. Leon se levantava devagar. Uma das cartas escorregou de sua mão, espiralando no ar até cair sobre uma de suas botas. Mas ele não percebeu, pois seus olhos preocupados escrutinavam meu rosto. Não faço ideia do que ele viu. Fosse o que fosse, o fez engolir com dificuldade. Vim saber como você estava. Encontrei a cabine vazia. Ele levou as mãos à cabeça e afastou os cabelos para trás, parecendo incerto de como continuar. Valentina, eu... Você leu a carta? Sussurrei. Ele fez que sim, mortificado. Fiquei preocupado. Não tinha intenção de invadir sua privacidade. Eu sinto muito por ter lido. Pelas Madre de Deus, esfregou a boca com força, pelas notícias que recebeu. Passei os braços ao redor do corpo, anuindo. Ele se aproximou, mas parou a 2 passos de distância, hesitante, parecendo inseguro quanto a se aproximar, como se temesse que eu não desejasse aquilo. Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Perguntou, atormentado pela angústia. Qualquer coisa. Poderia... Minha voz soou quebrada até para mim. Clareei a garganta e tentei outra vez, mas não adiantou. Poderia... Poderia... Sem hesitação, ele dizimou o espaço entre nós e me deu aquilo que eu não conseguira verbalizar. Leon me tomou em seus braços, me apertando com força de encontro ao peito. Eu sinto muito, sussurrou em meus cabelos, penalizado. Lamento tanto que tenha sido assim. Sinto muito, Valentina. Escondi o rosto nas dobras de sua camisa, desejando que seu perfume fizesse sua mágica e entorpecesse meus pensamentos. Tentei me desligar de tudo o que nos cercava, me concentrando apenas em seu calor, nas batidas urgentes de seu coração, em sua respiração estável, desejando combiná-la com a minha. Mas nem mesmo Leon foi capaz de me fazer esquecer o mundo, e minhas defesas fragilizadas ruíram todas de uma vez. As lágrimas vieram, violentas e gordas, descendo pelas bochechas na mesma velocidade da batida dolorosa em meu peito. Era como se eu tivesse sendo rasgada ao meio repetidas vezes.
Meus pulmões se atrapalharam, como se não fossem mais capazes de executar sua função. Meu estômago vazio se contraiu, tentando se livrar do pouco que ainda brigava. O esmagar em meu peito piorou, como se o próprio Galateia estivesse sobre ele. Eu já conhecia tudo aquilo. Aquelas sensações me acompanharam por muito tempo. Após a morte de minha mãe, ela estava morrendo de novo e, como da outra vez, uma parte minha estava morrendo junto. Bom, meus amores, termina aqui mais um vídeo. Se vocês estiverem gostando dos conteúdos, deixe o seu like, inscreva-se no canal e aperte o sininho.